Hoje, meu humor tá um pouquinho melhor, então vamos relembrar coisas boas. No caso, a minha peça favorita de todo o Museu Nacional, essa múmia. Devia ter comprado essa múmia, viu? Não importa, pagava suaves prestações de 350 mil vezes e deixava ela aqui no meu quarto. Estaria mais segura. Mas Gabriela, tem um monte de gente que gosta e já falou dessa múmia. Sim, e o que eu posso fazer se ela era incrível? Então, sente-se aí e assista o vídeo até o final. Como vocês sabem, semana passada mais um capítulo do Brazilian Horror Story vitimou um dos museus mais importantes do país. Quando uma pessoa que me é querida morre, eu gosto de lembrar dos melhores momentos dessa pessoa, dos momentos gostosos que eu passei com ela, dos momentos engraçados, em vez de lembrar dessa pessoa com uma carga muito grande de tristeza. Com o Museu Nacional não vai ser diferente. Eu tava p*** aquele dia, é óbvio, eu não podia ter deixado de fazer um vídeo, então por isso que ele foi super rapidinho. Mas hoje eu vou contar a história de como eu conheci essa múmia. Quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, eu estava na casa da minha avó, que aliás é a pessoa mais incrível desse mundo, e na casa dela estavam esses 3 livros, que hoje estão na minha, que aliás eu consulto até hoje. Olha o estado deles, coitados, são livros antigos. Olha o do Egito como tá, porque eu manuseio muito esse livro, eu uso até hoje. Eu tinha 7 anos, né, faz tempo. E imagina, uma família católica, e eu acabei me apaixonando perdidamente pela deusa Isis. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro. E folheando esse livro, que aliás é maravilhoso, quem tiver, guarde, porque tanto esse quanto de Roma e o da Grécia são relíquias. E daí eu me deparei com essa página, que fala exatamente da coleção do Museu Nacional, sobre como Dom Pedro adquiriu essas peças e dessa múmia. Não sei se vai focar direito. E daí quando eu fiz 14 anos eu viajei para o Rio de Janeiro e eu finalmente visitei o museu. E como foi que essa coleção egípcia tão notável veio parar aqui no Brasil? Em 1826, o comerciante italiano Nicolau Fiengo ofereceu em um leilão no Rio de Janeiro peças que haviam sido escavadas no Egito e que previamente teriam sido oferecidas a um ditador argentino na época recém-deposto. Por sugestão do estadista José Bonifácio, Dom Pedro I arrematou o conjunto de peças por 5 contos de réis e doou todas elas ao museu, que foi inaugurado em 1818. Esse livro aqui que eu mostrei é de 1969 e já nele se comentava a raridade dessa múmia. Existem poucas unidades similares no mundo e a nossa virou cinzas. Essa múmia é diferente da maioria, pois seus braços e pernas foram mantidos livres, o que dá um aspecto mais humano à múmia. A causa real da morte dessa jovem, que tinha entre 18 e 20 anos quando morreu, nunca foi descoberta. Quando eu visitei o museu, ela ainda vestia aquela máscara mortuária dourada. Ela é de 304 a.C., ou seja, período ptolomaico. Mas essa máscara obviamente não pertencia a ela, já que a múmia datava do período romano. Depois a máscara foi removida e exposta à parte. A múmia, assim como outras no museu, ganhou uma vitrine e permaneceu nessa vitrine em exposição até o incêndio. Em alguns vídeos do YouTube, umas matérias que você encontra com facilidade aí em internet afora, é dito que a múmia, apelidada de Querima, provocava um transe em quem se aproximasse dela. Durante os anos 60, quando ela ainda podia ser tocada, supostamente o transe era ainda maior. Mas isso é verdade? Sinto informar, mas eu não entrei em transe nenhum. Não sei quanto a outras pessoas. Desculpa. Além dessa múmia, o departamento de zoologia me chamava muito a atenção naquele museu. Principalmente uns vermes que eram mantidos em um jarro. Sabe aqueles vermes que saem pelo de uma pessoa ainda viva? Errou! Por que me chamou tanta atenção? Não sei. Mas as poucas pessoas que me acompanham aqui no canal, aliás, muito obrigada, sabem que eu falo bastante de cocô e esfíncter anal. Deve ser por isso. Só sei que eu nunca mais comi espaguete. Mentira, comi sim. E uma última atualização. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, declarou que é um dever nacional recompor cada detalhe do museu. Senhor prefeito, depois de recompor a coleção do museu, será que eu poderia pegar o seu DeLorean emprestado? Sabe o que é? Eu também tô precisando voltar no tempo para resolver umas paradas.
você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, pega o DeLorean do Crivella emprestado, volta no tempo e não assista. Passar